Então, um fechamento é pequenos acordos que vai mantendo o processo comercial na direção certa até que a venda se torna irreversível. Se você não me conhece, meu nome é Ricardo Massot, eu sou CEO de um grupo de empresas, fundador de um grupo de empresas internacional, e isso talvez não seja o mais importante aqui. O mais importante aqui é que hoje vou fazer este conteúdo para te ajudar a entender sobre fechamentos, né? E vou falar dos 5 fechamentos para fechar vendas todos os dias, inclusive vendas de valor mais alto, inclusive para fazer isso em uma única apresentação, em uma única reunião comercial. Como fazer esses fechamentos para que a venda saia na hora, imediata, tá bem? E agora, este conteúdo de hoje, você vai ter a oportunidade nesta sessão de te mostrar um pouco desses 5 fechamentos. E são 5 fechamentos que são básicos, são fundamentais. São fechamentos que tenho utilizado todos os meus times de vendas pelos últimos mais que 10 anos, talvez mais que 15 anos em alguns dos casos, para fechar vendas de valores altos em apenas uma única reunião, todos os dias, por anos e anos e anos. Então, vou te mostrar o que eu aplico, o que eu faço no mundo real, nas minhas empresas, de forma presencial, de forma online, né? E esse é o método que você vai ter a opção de conhecer aqui. E fechamento é algo que às vezes é um pouco subestimado, subvalorizado, né? Infravalorizado, e o motivo pelo qual isso acontece é porque alguns vendedores ou alguns donos de negócio que fecham as próprias vendas com os clientes têm um certo temor de que seja visto como um confronto e que diante desse confronto isso possa gerar alguma espécie de tensão ou de mal-estar, ou, sei lá, gera um cenário desagradável. E por esse motivo muitos subestimam o poder disso, mas hoje vai ter um desafio e no final do conteúdo, no final deste conteúdo ao vivo, eu vou te mostrar como aplicar quais fechamentos, e o desafio vai ser sobre isso, sobre aplicar esses fechamentos, e vou te contar mais do desafio só no final, tá bom? Bacana, vamos começar com definições. O que é um fechamento? Um fechamento é um acordo. Um fechamento é um combinado, é um pacto, né? Onde você e seu cliente combinam algo que não necessariamente é uma compra ainda. Se uma venda fosse feita por uma sequência de degraus e o último degrau fosse a venda, cada degrau seria um fechamento. Então, o necessário para chegar a ter sucesso num processo comercial, principalmente quando falamos em processos comerciais de alto impacto, que buscam vender em uma única apresentação, que buscam vender em valores mais altos, inclusive 5 vezes mais altos, inclusive 10 vezes mais altos, o segredo da Coca-Cola é fazer isso buscando explicar como se fosse uma parte do degrau, explicar um conceito do produto e fechar, fazer um acordo. Explicar um novo conceito e fechar outro acordo. Então, cada fechamento é o fechamento de um acordo. É um aperto de mãos virtual, tá? É um aperto de mãos, é um combinado. Por exemplo, esta caneta tem a tampa azul. Concorda comigo que essa tampa é azul? Se você fala sim, acabamos de fazer um fechamento. Nós fechamos, concordamos, a tampa da caneta é azul. Por exemplo, estou simulando de uma forma a ser um pouco mais didático, né? Para me esforçar para garantir que o conceito está claro. Qual o sentido do fechamento? O sentido do fechamento é se uma venda é ir do ponto A ao ponto B, e o ponto A é não tenho um cliente, e o ponto B é eu tenho um cliente que acabou de comprar, se uma venda fosse isso, o ponto A seria um acordo que somado ao ponto A, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, seriam pequenos acordos, e o ponto B seria o contrato. Então um fechamento é pequenos acordos que vai mantendo o processo comercial na direção certa até que a venda se torna irreversível. Fechamentos continuados, pequenos acordos continuados, pequenos pactos, tem quem chama micro-sims, né? Pequenos pactos conduzem a um grande pacto mais fácil, a um grande fechamento mais fácil. A lógica é, fazendo muitos pequenos acordos é mais fácil do que querer fazer um grande acordo. A lógica da escada é muito mais fácil subir degrau por degrau uma escada do que querer dar um pulo do chão até o último degrau
de um pulo só, né? Então, essa mesma mecânica, mesma lógica, tá vendo? Como que funciona esse fechamento na mente do cliente, esses acordos? Para o cliente, nada está acontecendo. Tem apenas na frente uma pessoa que é meio que questionador. Essa pessoa confirma tudo o que vai sendo falado. Então, na verdade, o papel da pessoa que está fechando, negociando com o cliente, seja dono de negócio ou uma pessoa do teu time, se você é dono de um negócio que tem um time de vendas, para o cliente o que está acontecendo é que está na frente de alguém que é um confirmador. A caneta é azul, a caneta tem essa tampinha, a caneta tem um buraquinho aqui para tal, tem um buraquinho, a caneta tem pinta, né? Tem uma cor, né? Tudo seria confirmado. Então, cada coisa que eu falasse teria posteriormente um pequeno confirmação. Se cada confirmação me leva do ponto A ao ponto B, e o ponto A não tem uma venda, e o ponto B tem uma venda, significa que cada pequeno acordo me garante que eu estou caminhando na direção da B, na direção do caminho certo, que é a venda, né? Me garante que eu estou na direção certa. Então, pequenos fechamentos garantem a direção certa. Por quê? Se ele fala que em algum momento tem uma discordância e não se consiga um fechamento, em algum dos fechamentos previstos numa apresentação de venda, você sabe que ali tem um ponto para ajustar para continuar a apresentação. Então, num processo comercial, uma apresentação nunca deveria continuar se algum dos fechamentos é perdido, se algum dos fechamentos não é concluído de forma que permita continuar avançando. Então, são uma espécie de fechamentos para o vendedor, são como uma espécie de checkpoints, ou para o dono de negócio que está negociando, são checkpoints. Checa isso, está tudo bem, a venda está acontecendo, estou na direção de A, B, estou na direção certa. Para o cliente, o que acontece? Eu estou na frente de um cara que é um questionador, e isso parece uma coisa boa, porque um questionador está interessado em mim, em como o produto me ajuda, como o produto funciona, garantir que eu entendo tudo, então é visto positivamente para o cliente. Só que tem um impacto, tem um colateral esse fechamento. Qual é o colateral desses fechamentos? Dessa sequência de fechamentos? O colateral é: fechamentos ativam um princípio da persuasão. Princípio da persuasão, do compromisso e da coerência. E o princípio de persuasão, do compromisso e da coerência é um princípio de persuasão que diz o seguinte: compromisso e coerência diz o seguinte. Estou só salvando aqui para ler literalmente o que diz o Google sobre isso. Compromisso e coerência. O Google diz que a base de compromisso e coerência, as pessoas têm o desejo de parecerem coerentes com suas palavras, com suas afirmações feitas anteriormente. A coerência facilita a tomada de decisão e é valorizada pela sociedade. Então, dessa forma, isso cria uma espécie de atalho de decisão que faz com que as pessoas tomem uma decisão final baseada em todos os pequenos indicadores, respostas que foram dando até o momento. Então, se eu fui falando, é azul, é uma caneta, tá nova, tá boa, tá funcionando, no final é difícil, né? De caneta é importante para mim, estou precisando de uma caneta. Depois de todas essas afirmações, se eu falar que era uma caneta, é difícil dizer não, porque ele foi fazendo pequenas afirmações, das quais ele se sentirá, pelo princípio da persuasão, do compromisso, da coerência, se sentirá não coerente se recuar com todas essas afirmações. Então, o principal poder dos fechamentos, da sequência de fechamentos bem construída, é que ativam diretamente o princípio da persuasão, do compromisso, da coerência. E no final, para um cliente falar: não quero seu produto, não quero comprar seu produto, não quero contratar seu serviço, teria que dizer: não quero comprar, e além do mais, tudo que eu falei na última hora era mentira, e eu fiquei uma hora aqui falando besteira. Então, esse é o nível de força que cria contra a própria coerência. A pessoa se tem que recusar uma compra depois de ser aplicado esse princípio da persuasão, do compromisso e da coerência, tá vendo? Mas vamos com os fechamentos agora, que já te expliquei o que é. Fechamento número 1, fechamento por trás da cortina. O que é fechamento por trás da cortina? É um tipo de fechamento onde, durante a negociação, eu, como dono do negócio ou um vendedor do meu time, vai trazer uma nova pessoa para a mesa, vai trazer uma nova pessoa para a negociação. E quem é essa nova pessoa? É uma pessoa que tem um poder de decisão e que a opinião dela decidirá se esta transação poderá ser concretizada ou não. Exemplo, quando o cliente fala: não, eu quero a caneta, gostei muito,
mas eu não sei se essa caneta funciona para mim. Resposta: se eu te garantir em contrato que essa caneta vai te ajudar, e se você usar ela todos os dias, você vai praticar a escritura, você adquire a caneta agora? Ele: não, adquiro. Se for assim, se tiver essa garantia, sim, tá bem. Se meu supervisor, se meu diretor, se meu gerente confirmar então que eu posso incluir isso na garantia no contrato, temos um acordo e podemos prosseguir com você como novo comprador da caneta, eu estou trazendo uma pessoa para a negociação que não está presente. E eu estou condicionando, ok, para que serve esse fechamento? Primeiro, me permite trazer alternativas de fechamento, se não me comprometer, mas fazendo o cliente se comprometer. Então, me permite falar para o cliente: se o meu gerente aprovasse isso, você vai, você compra. Se não usar a palavra vai, se não usar a palavra compra. Eu estou usando isso aqui para ser um pouco mais gráfico nas minhas palavras, se possível, mais visual nas minhas palavras, mais didático, mas a lógica, ou as palavras certas seriam: se eu conseguir te entregar essa garantia na caneta, você realmente deseja e adquire a caneta hoje? Nem palavra compra, nem palavra fecha, tudo isso é gíria de vendedor ou de negociador barato. O negócio é que você adquire a caneta, você passa a usar a caneta todo dia, você passa a usar a caneta para melhorar a sua escritura todos os dias. Sim, olha, ok, bacana seu comprometimento, mas eu preciso verificar com o meu diretor, com o meu supervisor, com o gerente, com o comercial, com o contador, com o advogado. Se ele me aprovar, nós temos um acordo e agora a gente consolida a transação da caneta e você fica com ela, você adquire a caneta agora. Então ele me permite ir engrossando o fechamento, apertando o compromisso que eu crio para a outra parte, se não me comprometer. Você viu? Eu não estou dizendo nem que dá certo colocar a garantia. Eu estou dizendo que se você me dizer que quer, que confirma, que faz agora, que paga de imediato, aí eu vejo se tem liberação. Se ele nem me confirmar, eu me peço liberação. A lógica aqui é: cuidado. O erro comum nesse tipo de fechamento é: a pessoa vai pedir autorização e sequer o cliente está fechado, sequer o cliente tem um acordo. Então não é uma forma de ir pedir autorização, nem necessariamente pedir autorização, mas fazer um jogo de pedir autorização e ao mesmo tempo manter o cliente totalmente fechado. Exemplo prático disso: João, eu vou perguntar para o meu diretor se ele permite te entregar uma garantia da caneta, mas ele me permitindo liberar essa garantia na caneta, ele me autorizando, você faz agora a aquisição da caneta e você passa a escrever de hoje em diante com a caneta premium, com a caneta, sei lá, simples, sei lá, não importa premium simples, mas com a caneta X, e o cliente fala: ok, se for dessa forma, eu concordo e eu passo a usar a caneta. Tá bem, é o seguinte, eu vou precisar pedir uma autorização para a direção, porque a garantia da caneta não está sempre disponível. Por esse motivo, eu vou precisar de uma autorização especial. Mas, se eu conseguir essa autorização agora e meu supervisor, meu gerente, meu diretor, o contador, o advogado, essa pessoa por trás da cortina está numa reunião, ou está na hora do almoço, ou hoje está de férias, eu vou atrapalhar ela nas férias dela. Mas se ela confirmar e eu voltar aqui, não vai ser você que vai dizer que agora não quer mais a caneta. Se ele confirmar, temos um acordo e está combinado, correto? E você passa a usar nossa caneta de hoje em diante. É isso mesmo? Esse nível de confirmação que precisa ser feito. E esse é o poder do fechamento por trás da cortina. Eu não me comprometo, você, o cliente, se compromete, isso me permite levar uma autorização, num cenário de uma autorização, e trazer uma aprovação com fechamento feito. Fechamento para o dia. Então, o que me permite inserir o fator do fechamento imediato é alguma pessoa que, para fechar, não está aqui presente agora e eu tenho que consultar no WhatsApp, ou tenho que fazer uma ligação ou algo desse tipo. Bacana? Esse é o fechamento por trás da cortina. Vamos para o próximo. Fechamento porco-espinho. O que é fechamento porco-espinho? Fechamento porco-espinho é um fechamento onde apenas pego e retorno para o cliente ou para o potencial cliente com uma pergunta a cada comentário que ele faz. Por exemplo, eu queria comprar, mas eu não tenho todo esse valor de entrada. Entendi. Então, o único motivo que te impede de adquirir hoje é o valor da entrada. O cliente fala: eu queria adquirir, mas cadê as garantias? A resposta: se tivesse garantias, qual seria a garantia que iria te ajudar a fazer a aquisição hoje? Eu gostei do produto, mas não tenho certeza se me ajuda. Se eu pudesse te garantir, para você ter certeza que te ajuda, e eu te desse uma prova por A mais B de que isso é possível, você faz a aquisição agora? Então eu pego tudo o que o cliente me diz e eu levo de volta
como um fechamento. Eu levo de volta para uma condição de compra. É porque eu não tenho certeza se o ano que vem eu vou precisar. Se você pudesse devolver, se o ano que vem não fosse precisar. Dessa maneira, fica tudo bem, você faz sua aquisição agora. Se você pudesse daqui um ano ter uma nova condição, fica tudo bem, você fazer parte agora do nosso produto, do nosso programa, adquirir agora. Então, tudo que ele me traz, eu devolvo com um fechamento. Igual um porco-espinho, que não dá para pegar um porco-espinho porque ele te fura. Então, é parecido, você vira o porco-espinho. O cliente quer agarrar você para que a negociação não avance e você fica furando os dedos dele virtualmente. É um jogo de pergunta com pergunta. O cliente faz uma pergunta, dá uma objeção, dá uma dúvida, você traz de volta para ele essa objeção, essa dúvida, esse comentário como forma de fechamento de venda. Então ele fala, bum, toda vez que ele tenta pegar, você se fura na mão, né? Virtualmente. Esse é o fechamento do porco-espinho, que inclusive é possível casar muito bem com o fechamento por trás da cortina anteriormente. Por que é possível casar muito bem? Porque o cliente fala, só vou adquirir se tivesse uma garantia. E a resposta que eu posso dar é, então você está me dizendo que se tiver garantia e eu conseguir uma liberação com o meu supervisor dessa garantia, você faz sua aquisição agora? Você me permite casar o fechamento do porco-espinho com o fechamento por trás da cortina. Casando os dois fechamentos amplifica o poder dos mesmos. Então, de alguma forma, é um empilhamento de fechamentos neste caso, né? Quando eu vou casando um fechamento junto com outro. Terceiro fechamento, fechamento do desapego e como funciona e quando funciona o fechamento do desapego. Mundo afora, o fechamento do desapego se chama takeaway, que literalmente é um levar embora, levar o cliente embora, né? Takeaway, né? Como que funciona o fechamento do desapego? Vamos lá. Antes de falar como é quando funciona. O fechamento de desapego é o fechamento ideal para quando o cliente não quer comprar. Mas como assim quando o cliente não quer comprar? Sim. O fechamento de desapego é quando o cliente fala, cara, hoje não vou querer, não vou fazer, isso não é o que eu estou buscando. Você faz o fechamento de desapego. Fala, muito interessante seu comentário, que bom, sua sinceridade, sua transparência em me dizer que não quer, porque tudo que nossa empresa não quer é mostrar nosso produto, trazer nosso produto ou nosso serviço para alguém que realmente não quer, para alguém que realmente sabe que não vai funcionar. Agora deixa eu entender, por qual motivo você não quer? Então ele me permite, com um certo desapego, sem estar desesperado pela venda, transformar um não quero em um porquê não. E transformando um não quero com um porquê não, ele tem que dar um porquê não. E esse porquê não é uma objeção, uma dúvida. Às vezes é legal, nesse desapego, fazer um jogo de terminar uma apresentação bacana. Então, se você não quer, encerra por aqui, não tem problema nenhum, encerramos nosso tempo junto de reunião. Antes de encerrar, queria fazer uma pequena pesquisa para verificar como foi a qualidade do trabalho das pessoas que participamos deste processo contigo hoje. Por esse motivo, o que você achou do João que apresentou, que marcou contigo esta videochamada? De 0 a 10, né? Como ele foi simpático, como ele foi bem, como ele tirou suas dúvidas. 10, muito bom, nota muito alta. E eu, como fui? De 0 a 10. 10 também, pô, que bacana. Pronto. E do produto, que nota você daria de 0 a 10? Ou do serviço, que nota você daria de 0 a 10? Entendi. Então você quer dizer que você dá uma nota muito alta para o produto, dá uma nota muito alta para os profissionais envolvidos, mas que não é para você. Deixa eu entender, por que não? Só para que eu possa entender melhor. Então, ele construiu um cenário de razão, de lógica, de coerência, de que eu não estou nem aí também, que terminou para a minha apresentação, mas eu trago de volta para a negociação, querendo colher um porquê não, e com esse porquê não, já era. Às vezes eu uso o desapego para reforçar todos os fechamentos que eu fui fazendo durante a apresentação. E reforçando tudo isso, todos esses fechamentos, eu consigo trazer ele de volta para a negociação. Às vezes só porque ela vai me dizer o porquê não, e em cima do porquê não, eu consigo trabalhar um novo porquê sim, porque isso, porquê não, é uma objeção que tem que ser trabalhada, tem que ser redirecionada. Beleza? Bacana. Terceiro fechamento passado. Vamos para o quarto fechamento. Fechamento, e este talvez é um dos meus fechamentos favoritos na minha vida, né? Talvez um dos fechamentos que eu mais amo. É um fechamento que é tão conhecido no mundo que eu conheço ele em pelo menos 5 ou 6 países, que eu vejo ele sendo usado com muita frequência, que é o fechamento por alternativa de escolhas. É o fechamento Alternative Choice Closing, né? Fechamento por alternativa de escolhas. Fechamento por alternativa de escolhas é quando eu dou duas opções. Você prefere ficar com a caneta azul que faz desenhos mirabolantes ou sem caneta como você está hoje? O que é melhor para você?
Então, eu só faço uma pergunta com duas alternativas. Uma alternativa é a realidade atual do cliente e a outra alternativa é a realidade melhorada com o meu produto ou com o meu serviço, com o meu infoproduto, com a minha mentoria, com a minha consulta, com o meu produto ou serviço. Né? Então, eu sempre faço esse comparativo. Você prefere assim ou assim? Né? Você prefere continuar com seu celular de 1937 ou você prefere um celular novo de mercado e tal, que é a última inovação? Né? Qual a sua escolha? Você já sabe a resposta. Ele vai falar por celular de mais última geração. Basta depois, para completar o fechamento pela alternativa de escolha, perguntar por quê. Por que você prefere o celular mais novo? Né? Então, você prefere continuar sem caneta para escrever esse livro ou prefere uma caneta para começar a escrever? Prefere a caneta? Interessante. Por que prefere a caneta? Então, no fechamento de alternativa de escolha, tem dois poderes. O primeiro poder do fechamento por alternativa de escolha, tem que escolher entre duas opções que eu dou. Então, como eu dou as escolhas, é como jogar baralho, eu dando as cartas e olhando para as cartas, tendo as cartas controladas. Né? Eu vou ganhar jogando. Então, eu dou duas alternativas e eu conheço as cartas, eu conheço as duas alternativas e eu decido as duas alternativas. Primeiro poder. Segundo poder, ter um porquê. E o porquê ativa aquele princípio da persuasão, do compromisso e da coerência. E quando ativa o princípio da persuasão, do compromisso e da coerência, o que acontece? Ele está mais comprometido em comprar. Então, esse fechamento teve um forte impacto, porque obrigou ele a dizer por qual motivo que ele prefere meu produto, meu serviço. Então, ele se compromete com isso, está caminhando do ponto A ao ponto B, como estava dizendo, na direção da compra novamente. Esse é um fechamento muito facilmente combinável. Ele combina muito bem com todos os outros fechamentos, porque em vez de falar, se eu te entregar a garantia, você faz parte, se adquire minha caneta hoje, eu poderia perguntar, se eu te entregasse uma garantia de 30 dias ou sem garantia, qual seria a melhor escolha para você adquirir a caneta hoje? Se eu te entregasse a caneta com ou sem garantia, qual seria a sua melhor opção agora? Ele falou que é a garantia, eu só faço fechamento de confirmação. Depois eu pergunto por que com a garantia seria melhor. Eu já sei, não importa. É quase chama de naif, ingênuo, é quase ingênuo, tem que parecer quase ingênuo. Quando faz essa pergunta, aí, bum, acontece e o cliente ativa mais ainda o compromisso e a coerência dele. E, finalmente, quinto fechamento. Fechamento fantástico. Fechamento de Benjamin Franklin. É basicamente uma lista de prós e contras. Como aplicar? Benjamin Franklin aplica no final da apresentação, já perdi a negociação, o cliente não vai comprar. Eu falo, bacana. O cliente diz que quer pensar, quer levar embora esse assunto para pensar em casa e tal, quer avaliar melhor, consultar com não sei quem. Eu falo, bacana, ótimo. Para que você possa avaliar, vou te ajudar a que você possa fazer a melhor decisão para você. Para fazer essa avaliação, eu sempre gosto de fazer comigo mesmo uma lista de prós e contras, né? Pontos positivos e pontos negativos. Para te ajudar, deixa eu citar aqui os pontos positivos. Compartilha a tela, abre um Docs e começa a escrever pontos positivos. A caneta é azul, escreve, pinta, não sei o que, funciona, tal, benefício, vantagem, benefício, vantagem, um monte de benefício, um monte de vantagem, né? Os principais pontos positivos do seu produto ou do seu serviço listados. E termina de dar os pontos positivos. Agora, deixa eu entender, João, e os pontos negativos, qual seria? Os contras, né? Fiz os prós, e os contras, qual seria? Aí meio que eu obrigo ele a dizer o porquê não comprou, sem dizer o porquê não comprou, porque ele pode dizer, foi só o financeiro, que eu não tenho limite todo no cartão, foi só a forma de pagamento, foi só porque eu não tenho certeza se isso funciona no meu negócio, foi só porque eu não tenho certeza se isso realmente se esse tratamento vai funcionar para mim, sabe? Ele vai soltar, e com essa soltada você volta para a negociação, volta para fechamento, talvez com fechamento por alternativa de escolha, talvez com um fechamento por trás da cortina, talvez com fechamento de desapego e volta a conduzir para a negociação. E este é um exemplo de como pode empilhar vários fechamentos também aqui, usando como base o fechamento do Benjamin Franklin. Não é obrigatório usar todos numa apresentação, não é obrigatório usar sempre. Tem alguns que eu uso quase que sempre, por exemplo, a alternativa de escolha faz parte do meu apresentação de vendas de alto impacto padrão, clássica, é com comparativo, onde eu faço um fechamento por alternativa de escolhas. Eu repito ele no final da apresentação, deixo a apresentação muito redonda, deixo o processo começar muito amarrado, porque ativa muito forte o princípio da persuasão, do compromisso e da coerência. Benjamin Franklin é quando eu estou perdendo a venda, o fechamento de takeaway, de desapego, eu faço várias vezes durante a apresentação, quando eu sinto que um fechamento não está firme,
né? Quando eu quero dar uma forçada mais no fechamento, eu tento apertar um pouco mais o parafuso com o fechamento do desapego, para não me mostrar desesperado, mas trazer o cliente de novo para o caminho, né? Para a linha de A a B, né? Para juntar esses dois pontos de não venda até uma venda. Depois tem que entender que para vender produtos ou serviços pela internet, que sejam produtos ou serviços, infoprodutos ou serviços, mentorias, consultorias, valores 5 vezes mais altos, para fazer isso numa única apresentação, os fechamentos são fundamentais. O processo de fechamentos são fundamentais. Ter um speech de vendas de alto impacto é fundamental. Você tem que estar preparado com um speech na ponta da língua, linha por linha, etapa por etapa, o que você quer fazer realmente, o que você quer ativar, como você quer conduzir o cliente, o que é ponto A e o que é ponto B para você, como levar o cliente nesse percurso, fazer esse caminho e como fiscalizar, como verificar que ele está caminhando esse caminho com fechamentos. Um fechamento é como colocar o pé na água para ver se a água está fria ou está quente na piscina ou na praia. Você coloca a pontinha do pé e vê. Você faz o fechamento, o cliente respondeu bem, estou no caminho certo, tá bem. O cliente respondeu mal, trouxe uma objeção, trouxe uma dúvida, pronto. A água não está tão quente, não está tão fria, né? Temos que trabalhar aqui um pouquinho, vamos ver como é que melhoramos esse cenário agora. Vamos resolver uma objeção, vamos refazer o fechamento, vamos fazer um fechamento diferente, mas é importante ter tudo isso em consideração o tempo inteiro para ter sucesso na apresentação. Mas só entender e começar a praticar esses fechamentos, as chances são que uma apresentação comercial deve ter o poder de conversão, né, transformação de interessados em clientes, deve ter isso talvez duplicado, talvez triplicado, e muito melhor, em uma única apresentação, e ainda vendendo produtos e serviços de valores 5 vezes maiores ou até mais. Esse é o poder que tem essa sequência de fechamentos. Obviamente, podem ser conectados, e conectados aumentam o poder de conversão. Qual o desafio que eu falei no início que eu ia colocar para você? Um desafio. O desafio é o seguinte, cara, eu quero que você, se é dono de um negócio que vende infoprodutos ou serviços pela internet, precisa estudar cada um dos fechamentos, compreender cada um dos fechamentos, inserir na sua apresentação comercial, na sua entrega do produto, quando você explica, na sua entrega da proposta do seu produto, do seu serviço, e quando você está passando a proposta, está explicando como que funciona, como que entrega, tem que ter inserido os fechamentos, de forma que seja conduzido o cliente a um fechamento no ato, um fechamento imediato. Ao final, se você demora um dia, ou se você demora 10 dias para vender essa caneta, a vez que você demora 10 dias para vender a caneta foi 10 vezes mais cara, você gastou 10 vezes mais tempo. Isso sem contar o custo de oportunidade, do tempo que você poderia estar fazendo outra coisa, outras vendas, outros negócios, cuidando das entregas, e está aqui querendo ainda fechar a mesma venda que está encalhada. Então aplica isso por 30 dias e me diga nos comentários depois, né? Vai me comentando se tem uma dúvida, se está funcionando, se não está funcionando, deixa nos comentários, porque isso vai ser legal para tentar buscar uma melhoria no teu resultado do teu negócio. Se faz isso durante 30 dias e tira o teste, provavelmente em 30 dias você vai entender como pode agora ampliar o valor do produto, como pode aumentar o valor do seu produto, do seu serviço. Bacana? Se em 30 dias não dá certo, me diz. Se em 30 dias dá certo, você vem aqui e me diz. Se não dá certo, me diga por que não deu certo, porque eu estou aberto a fazer uma consultoria gratuita contigo para entender como você aplicou, inclusive te ajudar a aplicar. E se você quer, além de mim, fazer essa consultoria sem mesmo ter testado, você pode clicar aqui na descrição, vai ter um grupo de WhatsApp, você pode entrar no grupo de WhatsApp, e dentro do grupo de WhatsApp você pode chamar qualquer um dos administradores, que a gente te ajuda e tenta entender como que pode aplicar os fechamentos dentro do seu negócio para ter vendas com valores maiores, 5 vezes, inclusive vendas que são fechadas imediatas, mais rápido. Bacana? Foi um prazer estar contigo.